o assunto que eu trouxe para vocês hoje, o que eu gostaria de fazer era um estudo, não uma pregação. Eu gostaria que vocês tivessem as Bíblias aí, que vocês têm, né? E eu queria comparar, analisar o comportamento de 3 personagens conversando com Jesus. Eu coloquei 3 títulos, para vocês terem uma ideia. 3 entrevistas com Cristo. 3 entrevistas com Cristo. Esse seria um título. Outro, as respostas de Jesus. E um outro que eu pensei, a questão da vida eterna, os caminhos que Cristo indica. Então, esses 3 eu fiquei em dúvida, então eu coloco os 3. Então, a gente vai fazer a comparação de uma entrevista de Jesus com o doutor da lei, depois com o jovem rico. O doutor da lei é aquele que, logo depois vem a parábola do samaritano, é parábola? É. Logo depois, é ele que iniciou, que deu corda para que inspirou Jesus a falar a parábola do samaritano. O jovem rico, que todos já conhecem bem, e a entrevista de Jesus com Nicodemos. E o que eu gostaria que a gente pensasse durante essa leitura e esse estudo? Eu queria que a gente pensasse por que Jesus responde do jeito que ele responde. Vocês nunca se depararam com... Mas por que Jesus respondeu desse jeito aqui? E eu queria... Nem sempre a gente vai conseguir chegar nas alturas da sabedoria celestial. Nunca, né? Mas a gente pode, pelo menos, se esforçar para entender o porquê. Qual o sentimento de Jesus para cada um desses homens? Qual o sentimento que você acha que Jesus tinha para cada um deles? Hã? Falei amor. Amor. Amor, sempre amor. Jesus não ama até o inimigo? Então, a gente tem que pensar sempre quando a gente escutar a resposta de Jesus, qual era a missão dele nessa terra? Salvar. Era mostrar o caráter do Pai, sem dúvida, porque o problema do pecado não começou aqui, começou muito antes, lá no céu, com o problema da rebelião, né, de Satanás. Mas ele veio aqui para resolver uma questão dupla. A honra de Deus e o resgate da humanidade, que tinha sido iludido por Satanás. Muito bem. Então, sempre a gente vai ter como norte que, na resposta de Jesus, o que ele pretende? Salvação. Salvação. Qual o tipo de resposta que Jesus daria para mim, para cada um de vocês, se eu estivesse conversando com ele a respeito da vida eterna, da salvação? Eu queria que vocês pensassem nisso. E queria também que vocês pensassem como que eu responderia. Tá? Então, o que ele falaria para mim e o que eu responderia. Então, primeiro que a gente vai ler, a gente vai ver o doutor da lei. Vamos ver em Lucas 10, 25. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ok. Então, quem era essa pessoa? Hã? Um doutor da lei, outras versões dizem intérprete da lei. Tá. E qual a intenção desse intérprete da lei quando ele interroga Jesus? Por Jesus à prova, tem alguma outra versão que fala tentar a Jesus? Tentando. Então, a intenção dele era boa? Não era uma boa intenção. Ele chegou para Jesus com vontade de
derrubar ele na doutrina, desmascarar ele, tirar o poder dele que ele estava exercendo sobre o povo. Certo? Experimentar. Ou talvez também ver, será que esse cara, desculpa falar assim, né? Mas na visão do doutor da lei, será que essa pessoa que sabe mesmo? Não estudou em lugar nenhum. É. Não estudou em lugar nenhum. Não estudou em lugar nenhum, não estudou na escola dos profetas, vai saber o quê? Muito bem. Então tá. Agora, lembrando, ele chegou com essa intenção para com Jesus, mas Jesus, qual a intenção que ele tinha para com essa pessoa? Salvação. Salvação. E a pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Você vai ver que é a mesma pergunta que também fez o jovem rico. O jovem rico fez a mesma pergunta. Que farei para herdar a vida eterna? Esse negócio da vida eterna é um assunto importante. É um assunto importante. Eis que certo homem... a gente já viu isso aqui. E aí, Jesus responde. Alguém pode ler? Verso 26. E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Muito bem. O doutor pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que Jesus responde? Para onde que Jesus aponta? Para a lei. Para a lei. Como interpretas? Para a lei. Tá, guarda isso aí. A gente vai comentar essa forma de Jesus indicar a vida eterna. Muito bem. Lucas 10, 27. Alguém pode ler? E isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Que o doutor da lei... Que lei é essa que o doutor cita? Os 10 mandamentos. O princípio dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, os 4 primeiros falam sobre o quê? Amor a Deus. E os outros 6 falam sobre o amor ao próximo. Então, o doutor da lei deu o resumo, a essência. Vocês sabem que vocês acham que no céu nós guardaremos a lei? Sim. Eterna. Mas nós guardaremos os 10 mandamentos? E agora? Hã? Os 10 mandamentos, eles são para a terra, são preceitos para a terra. Faz sentido no céu falar o teu boi, o teu jumento, o teu escravo, né? O teu escravo. Você não vai cobiçar a mulher do teu próximo? São princípios, são preceitos adaptados para a terra. Mas os 2 grandes princípios universais são os que o doutor da lei citou. Vocês estão entendendo? Então é importante a gente meditar sobre isso na nossa vida diária também. Os mandamentos são preceitos, são regras. Que tem uma essência. Regras, mas que tem uma essência, um princípio. E a gente tem sempre que, quando a gente está em vida social, quer dizer, na vida da humanidade, a gente precisa de regras. Mas, às vezes, as regras mudam de acordo com a circunstância. Eu não estou falando dos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos ainda têm outros desdobramentos. A lei toda de Israel era baseada nos mandamentos, tá? Então, pensemos sempre naquilo que a gente vai fazer, comparando com os princípios fundamentais da lei, que são eternos. Mas, bom, o doutor da lei respondeu... Posso só por exemplo, eu posso não roubar com medo de ser preso. Não resolve isso para Deus. O princípio que está por trás de não roubar tem que ser o amor. Não é o medo da consequência. Eu tenho medo de
eu não vou trair a mulher, porque senão ela larga de mim. Não resolve. Tem que ser o amor. Então, o princípio é você cumprir a lei exteriormente não resolve, a menos que tenha o princípio do amor por trás das ações. Não fica só um ato exterior sem valor nenhum. Então tá, próximo verso. Verso 28. O que está escrito lá? Ele disse, tu respondeste corretamente. Faz isso e viverás. Jesus responde, muito bom, você respondeu correto. Faz isso e você vai viver. Que Jesus está apontando novamente para quê? Para a lei. Para a lei. Pergunto para vocês. Alguém consegue viver pela guarda da lei? Ó, vou perguntar de outro jeito. Eu vou falar outra fala de Jesus para vocês compararem com essa. Vocês verem por que Jesus responde de uma forma e responde de outra. Por que Jesus não virou para ele e falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É verdade ou não é? Ele já falou isso para outras pessoas? Por que ele não falou isso para o doutor da lei? E falou assim: guarda os mandamentos e você vai viver. Pensa nisso. Por quê? Era o que ele precisava ouvir? Ele precisava ouvir, sim. Talvez era o que ele conseguia ouvir. Talvez fosse o que ele conseguia ouvir. Para que... Vocês lembram dos 2 concertos? Geralmente os adventistas estudam esse negócio dos 2 concertos. Vocês lembram disso, não? Do primeiro e do segundo concerto? Bom, eu vou fazer uma alusão rápida, assim, não detalhada. O primeiro concerto que foi feito com a humanidade foi quando eles não tinham ainda pecado. O concerto foi: obedece às minhas leis e vive. Não é isso? Obedece e vive. O homem era perfeito, ele podia obedecer à lei, ele podia escolher obedecer ou não obedecer. Depois que ele escolheu não obedecer, alguma coisa drástica aconteceu na sua mente. E ele não pode mais obedecer à lei. O pecado fez uma transformação e ele ficou escravo de Satanás. Escravidão. Ele não tinha mais condição de obedecer à lei do jeito que Cristo e o Pai forneciam para o homem, para a felicidade do homem. Então, naquela situação de escravidão, Jesus veio, fez aquela promessa para eles: olha, porém inimizade entre ti e a mulher. O homem se escondeu, vocês conhecem essa história, né? O homem e a mulher se esconderam, Jesus foi atrás e falou a primeira promessa para o casal pecador: colocarei uma inimizade entre ti e a serpente. Entre a semente da mulher e a semente da serpente. Ele ali já está dando uma promessa, porque não existia inimizade mais entre o coração do homem e da serpente. Agora ele promete um Salvador. Promete, já aí, gente, ele já dá a graça de Deus. A graça de Deus já é prometida aí nesse momento. Isso seria o segundo concerto. Qual é o segundo concerto? Você sozinho não consegue obedecer à lei. Mas por intermédio da fé no Salvador, Jesus fala, eu venho resolver esse problema e através da fé em mim eu te dou opção de você ter o livre-arbítrio novamente. Você pode ainda escolher, você não podia escolher. Mas eu vou te dar a opção de você escolher qual o Senhor que você quer servir. Se a Satanás ou se a mim. Se você escolher a mim,
Eu te dou forças para você obedecer à lei. Porque a lei, vocês não disseram mesmo que é infinita, é eterna. Todos vão cumprir a lei antes e depois. Então, a lei tem que ser cumprida. Mas de que forma? Hoje nós não podemos cumprir a lei, exceto por meio de Cristo. Agora, vem Cristo e diz assim: obedece a lei que você vive. Por que vocês acham que ele falou isso para o doutor da lei? Porque o único jeito de cumprir isso era através dele mesmo, Cristo. Ok. Para que serve a lei? Para mostrar os nossos defeitos. Alguém consegue ser salvo através da lei? Não. Quando você olha para a lei, o que ela faz? Ela te condena. Agora, não tem outro jeito de saber o que é pecado, só pela lei. Não é Paulo que diz assim, ó, se não há lei, não há pecado. Então, pecado só pode ser visto se tem uma lei. E agora, para a gente obter a salvação, a gente precisa ou não precisa da lei? Hã? Ela direciona por quê? Ela mostra quão pecadores nós somos. Então quando Jesus fala para o doutor da lei, faz isso e viverás, o que aconteceu em seguida? Aí olha aqui o que aconteceu. No verso 29, alguém pode ler? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Por que ele quis se justificar? Por que alguém quer se justificar? Hã? A gente não reconhece. Ele não reconheceu, mas ele se sentiu, no mínimo... Ele queria saber qual era o próximo dele. Ele se sentiu incomodado ou não? Sim. Ele se incomodou. E ele falou assim, querendo justificar-se, ele falou, quem é o meu próximo? Jogou outra pergunta, quis se safar. Certo? Não quis reconhecer. Ele foi justificado. Quando uma pessoa se justifica diante de Deus, ele sai justificado? Não. E a gente vai a Deus cheio dos porém, eu fiz isso por isso. Exatamente. Fiquei com raiva por isso, fiz isso por isso. Exatamente. Era exatamente aí que eu queria chegar. Que a gente pensasse sobre si mesmo. Quando Deus nos aponta a lei, nós nos justificamos diante dele. Se a gente se justifica, a gente não sai justificado. É um trapo de imundícia. Agora eu vou puxar um pouquinho pro meu lado, tá? Não tenho dinheiro. Como é que eu vou obedecer a Deus para ir para o campo? É uma justificativa válida? Não. Na nossa mente é. Olha, está faltando só 2 anos para eu me aposentar. Teve um senhor que veio aqui e eu falei para ele não mudar para o campo. Foi a única pessoa que eu orientei a não mudar para o campo e me arrependi amargamente. Foi uma lição para a minha vida. Ele estava sentado bem aí onde está a senhora. Ele estava aqui. Ele era da Polícia Militar, 28 anos de trabalho. Faltava 2 anos para ele se aposentar. O policial militar, quando se aposenta, ganha uma promoção, ganha licença-prêmio, no caso dele seria mais de R$200.000, por volta disso, e ainda sai com o salário da ativa. Não é pouca coisa. Eu falei, irmão, espera 2 anos, irmão. Isso já faz mais de 10. Espera 2 anos, rapidinho, o senhor sai com R$200.000 na mão e com o salário do cargo acima seu, o senhor vai ficar tranquilo, você não precisa se preocupar com nada. Esse foi o meu conselho humano. Ele falou assim, mas
em 2 anos eu posso perder meu filho. E deixou a polícia militar, saiu sem nada e não se arrepende. Amém. E não está passando necessidade, nunca passou. Deus cuidou. Amém. Então, às vezes a gente coloca, eu estou falando de vida no campo porque é o nosso tema central aqui, mas pode ser para qualquer coisa. Para qualquer coisa. A gente acha justificativas. Não vendi minha casa, não isso aqui, eu sou velho, sabe? Tem uma porção de justificativas que a gente levanta. Mas é a mesma desse senhor da lei. Uhum. Agora, só para a gente fechar essa primeira. He likes the man. He likes the answer for the God, for Jesus. He felt guilty because he would like to do something bad, and he likes the answer for Jesus, and that's why he felt guilty. And he did. He spoke of this sentence in 29. That's my answer. Ele acha que o mestre da lei, Uhum. é esse que estava tentando Se sentiu culpado de... sentiu, mas you say that he happy, Yes, he likes the answer. Jesus? Yes, only Jesus. That's why I think that's why he felt very bad in this situation. Não, mas he felt bad, sim, Yes. bad. Yes. Então tá, porque ele estava falando assim que ele gostou da resposta de Jesus porque ele se sentiu incomodado, mas na verdade ele estava feliz com a resposta de Jesus. Sim. Mas ele se sentiu incomodado. Sim. Né? Sim, eu creio que é verdade, porque os fariseus, os doutores da lei, estavam muito preocupados com a questão da lei. Porque o que se dizia era que Jesus não cumpria a lei de Moisés, não seguia a lei de Moisés. Então, talvez tenha dado para ele um certo conforto, saber que ele falou para seguir a lei, mas, ao mesmo tempo, ele se sentiu incomodado, culpado. Isso. Eu queria passar com vocês 2 textos para a gente terminar sobre a meditação dessa conversa. Mas está em Gálatas. Está em Gálatas 3:11 e outro texto está em Gálatas 3:21 e 22. E ainda, se você puder, Ezequiel 33, 14 e 15. E alguém pode pegar, por favor, Romanos 7:9. Gálatas 3:11. Alguém pode ler para nós? Já achamos? Tá, Emanuel. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pela fé. Alguém é justificado diante da lei? Cumprindo lei? Não. Pela lei, ninguém é justificado. O que justifica? Fé. Fé no Salvador e em tudo aquilo que Ele pode nos proporcionar. Muito bem. Gálatas 3, 21 e 22. Alguém pode ler? Então, a lei contrária às promessas de Deus. Então, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse ser vivificada, em verdade, a justiça teria vindo pela lei. 22. Uhum. Mas as Escrituras conclui tudo sobre o pecado para que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Deu para entender isso aí? Olha, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, dar vida eterna, na verdade teria sido o quê? Desculpa, a justiça teria sido pela lei. Ou seja, se eu posso cumprir a lei, então eu sou justo. A justiça vem pela lei. Mas não é assim que acontece. O que acontece? A Escritura coloca tudo debaixo do pecado, ou seja, mostra para todo mundo através da lei que você é pecador. Para quê? Para que pela promessa, pela fé,
em Jesus, você pudesse ser justificado. Ok? Muito bem. Romanos 7:9. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. Gente, é o seguinte, se a gente não olha para a lei, a gente não está vivendo uma vida tranquila. Se a gente olha para a lei, o que acontece conosco? Hã? Nos mostra nossa condição. Ou seja, o que acontece conosco? Nós morremos, porque o salário do pecado é a morte. Se você se vê pecador, se você olha para a lei te mata. Mas você precisa morrer para você ressuscitar em Cristo. Por isso que a lei é o aio que conduz a Cristo. Muito bem. Ezequiel 33, de 14 a 15. Eu vou te interrompendo, tá bom? Tá bom. 14 agora? É. Esperar o pessoal achar? Pode dar. Pode. 33, 14 e 15. Diz assim, demais, quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá. A lei. Quando eu disser, você vai morrer. Se ele se converter do seu pecado. A graça que dá conversão. Sem graça não tem conversão verdadeira. Tem, como é que a gente fala? Que a gente fica triste por causa das consequências? Remorso. Vai lá. Se ele se converter do seu pecado e praticar a retidão. A santificação, mas a santificação pela fé. Vai. Se esse ímpio restituir o penhor. Olha só, ele se arrepende e ele opera as obras. Devolver o que ele tinha furtado e andar nos estatutos da vida, não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Amém. Olha só que promessa linda do Velho Testamento. Você vê que a graça ela está desde o que aconteceu o pecado, aconteceu a graça também. Porque onde abundou o pecado, abundou a graça. Amém. Amém. Muito bem. Então, nesse versículo, você citou a lei, a graça? A graça, a santificação pela fé e as obras. Aqui, o segundo homem. Porque é o seguinte, uma comparação bem simples. Sua mãe alguma vez te corrigiu, Rebeca? Sua mãe te corrigiu alguma vez? Ela corrige para você continuar fazendo ou para você não fazer mais? Ela te perdoa quando você erra? Perdoa para você fazer a mesma coisa de novo? É até simples, a gente vê isso no nosso dia a dia. O perdão é concedido, mas tem um ingrediente junto com o perdão, que é o poder para a gente não fazer de novo. Senão seria uma máquina de perdoar, né? Sabe, não é assim, não é questão legal, é questão jurídica. O céu, a salvação, não é uma questão jurídica. É transformação de coração. O Senhor está nos adaptando para morar na eternidade. Ele quer transformar o nosso caráter. Então não é assim, eu peço perdão, aí é o carimbinho, sabe? Não é o carimbinho do perdão, é a mudança de coração. Então, gente, para fechar, finalizar. No Antigo Testamento, a graça era indicada pela promessa do Salvador através da morte dos cordeirinhos. Vocês lembram? Que quando Adão recebeu de Deus vestes, o que isso era? O primeiro sacrifício. Aquela era de pele para cobrir o pecado.
Era o Salvador morrendo para dar à humanidade a vida eterna, a graça, tá bom? Então, desde que houve... Quando João Batista falou sobre Jesus, ele falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus. O que era o Cordeiro de Deus? Não era aquele que morria lá no sacrifício pelos pecados? Os pecados eram colocados confessados sobre o Cordeirinho e o sangue deles era levado. Isso tudo era já a promessa de Deus. Ainda não tinha sido cumprido. Jesus ainda não tinha vindo, mas a promessa já tinha feito. Você já podia começar a gozar dos privilégios da graça. Alguém falou esse verso ontem, não foi? Uhum. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uhum. Você, não foi? Primeiro verso do Uhum. Muito bem. Veio Cristo, o verdadeiro Cordeiro que tira os pecados do mundo. A salvação sempre foi pela fé, desde Abraão. Abraão foi pai da fé. Muito bem. Só que Abraão havia dito, Deus proverá, meu filho. Aí depois João Batista vai dizer, veio o Cordeiro de Deus. Isso aí, que lindo. Então tá, a salvação sempre foi pela fé e sempre ocorreu depois que o homem se deparou com a lei, sentindo-se pecador e morrendo, por assim dizer, pois o salário do pecado é a morte. Então, hoje em dia nós eu tenho visto, não sei se vocês têm visto também, pregações que não ressaltam o arrependimento, não chamam o pecado pelo nome. Deus é amor. Sim, Ele é amor. Mas se não houver arrependimento e confissão, não há perdão de pecados. E para você se arrepender, você tem que se deparar com a lei. Quando a gente se depara com a lei, meu amigo, dói. É horrível. A gente se sente... Você pede perdão, que o Mauro falou ali. Você pede perdão, te ensina a te pedir perdão, como se fosse uma máquina realmente. Você, eu fiz isso aqui errado, tá bom, tá perguntar, ok, Senhor. Aquele negócio mecânico. Não muda, exato, não muda. Você até... Como a moça falou aqui atrás, não tem renúncia do eu, do nosso reconhecimento. Aí fica lá aquela coisa mecânica, você até faz oração, ajoelha, pede perdão e acha que tá tudo certo, e não está. E a gente não compreende... A gente não compreende direito o que causa o nosso pecado. Primeiro que a gente não sofre sozinho. As pessoas do nosso lado sofrem também. E segundo, a senhora White pelo menos fala, não sei, eu acho que a Bíblia também fala que quando a gente peca, a gente crucifica novamente a Jesus Cristo. Eu não sei o que isso significa. Hã? Hebreus 6:6. Olha, que bom. Ó, um rapaz que sabe aí o verso. Eu não sei direito o que isso significa, mas eu posso entender que causa sofrimento a Cristo, né? Pelo menos eu posso entender que quando a gente peca, a gente faz Cristo sofrer. Como a gente crucificar ele de novo, né? Porque ele morreu para A gente está mandando soltar Barrabás. Eu vi um livro Retorno da Glória, quando a gente... o trono de Jesus não está no trono do nosso coração, e a gente comete o pecado, a gente está pedindo para solta Barrabás. Ai, que horror. Outra coisa que é comum é a gente pedir perdão no atacado. Perdão é específico. Me perdoa os meus pecados. Quais pecados? Esse pecado. Lá no templo de Israel, o pecador levava o cordeirinho e tinha que confessar sobre a cabeça dele o pecado que tinha cometido. Não era assim, genérico. O versículo que o irmãozinho aqui falou é interessante a gente procurar. Ele falou em Hebreus 6:6. Se alguém quiser dar uma olhadinha, é bem interessante. E caíram sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ou seja, olha só, se eu te dou a graça, se eu te dou a justificação, se eu te dou a santificação, eu te dou todo o poder para você viver de acordo com a minha vontade. Se você peca de novo, o que você está dizendo?
Não vale nada isso aí. Eu posso. Gente, a gente está chegando num ponto que é muito importante a gente ressaltar isso. Porque o nosso povo está se acostumando com o pecado, já contando com o perdão de Deus. Já contando com o perdão de Deus. Não é assim que a coisa funciona. O Senhor me perdoa, bati na minha mulher ontem, vou bater hoje, vou bater amanhã também. Sabe? Estão entendendo? É uma figura de linguagem. Né? Não tem arrependimento. Muito grave por quê? Porque você não entende o que é a lei, você não entende o que é a salvação, o preço que isso custou e ainda está custando, e você não resolve o problema do pecado em você mesmo, porque você ama o pecado. Foi o que Jesus resumiu ali com a moça lá que queria apedrejar, ela disse, vá e não peques mais. Isso aí. Isso. Não é pecado de novo, não vai me arrepender. Então, não exatamente. Estou aleijado também, Fló. Isso. Vai no peque mais, suceda coisa pior. Então, se eu estou planejando o pecado, contando com a graça de Cristo, na verdade, eu sou um egoísta que nem Satanás. Eu quero ir para o céu, mas eu quero ir com o meu egoísmo. Lá a gente não vai poder levar isso. Porque senão a gente vai estragar todo mundo, totalmente, novamente. E Jesus prometeu que o pecado não se levantaria mais uma vez. Por isso, sempre com amor, Jesus está conduzindo a salvação, mesmo que ele te apresente a lei. E aí nós fala também que o caráter já vai ser moldado aqui, né? Sim. Antes de voltar, porque ele vem justamente para pegar isso, como nós falamos ontem, né? Então tem pessoas que esperam Jesus voltar para ser transformado, né? Aqui não vai ser transformado. Não. O corpo corruptível Sim. vai ser transformado, mas a mente, o caráter já está glorificado. O que vai ser transformado é o corpo. Mas a nossa mente já está na glória. Pela graça de Jesus. É impossível para nós, irmãos. Estou falando isso aqui pela fé. É impossível para nós, mas é uma promessa. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir em mim. E eu reclamo. Ele ama que a gente reclame as promessas que Ele mesmo deu para nós. Então, queridos amigos e irmãos, vamos cobrar de Deus as suas promessas. E também os incrédulos, olha para nós que precisamos ser de Cristo fazendo tudo errado. E a versão do irmão que diz que é uma vergonha pública. Fazer de novo, botar Jesus na cruz de novo. Agora deixa eu fazer minha propaganda. Então, ora assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade e mudando por causa. Abre o caminho à minha frente. Amém. Você não abriu o Mar Vermelho? Qual o problema de abrir um lugar para você? Você pode ir para sítio alugado, você pode ir como missionário, você pode ir como caseiro. Você tem um monte de jeito para ir para sítio. Não precisa ser comprando. Né? A gente vai falar isso hoje à noite. Mas pede para o Senhor, abre o Mar Vermelho à minha frente. Vamos que temos chão ainda. Vamos lá. Mateus 19. Alguns, por favor. Alguém. Mateus 19, 16. Outros, Marcos 10, 17. Outros, Lucas 18, 18. É a mesma história. A história do jovem rico, ela é relatada em 3 dos 4 evangelhos. Mateus 19, 16. Marcos 10, 17. E Lucas 18, 18. Obrigada. Agora veja só como é que acontece a coisa. Alguém pode ler Mateus 16. Não, 19 e 16. Tá bom, então tem aí, ó. Alguém. Primeiro que falou que é alguém se aproximando. Não sei se tem outras versões desse mesmo versículo. Mestre, que farei de
Bom. Que farei de bom para herdar a vida eterna? Muito bem. Próximo. Alguém? Marcos 10, 17. Alguém tem aí aberto aí? 17 ou 27? Eu acho que é 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, aí tem um homem que se aproxima de Jesus e se ajoelha. E pergunta: Bom mestre. No primeiro a gente viu: Mestre, que farei de bom? Aqui tem: Bom mestre, que farei para herdar para alcançar, para herdar a vida eterna? Tá bom. Lucas 18, 18. Quem tem aí? Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então aqui está falando que é um homem de posição. Então chega um homem de posição. Antes ele estava abençoando as criancinhas. Nos 3 evangelhos também, logo antes, Jesus está falando: venham a mim. Não, eu já bati tantas vezes nesse negócio aqui. Venham as criancinhas. E ele estava observando. E ele chegou a Jesus, ele era importante, se ajoelhou diante de Jesus e perguntou: Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Vamos lá, vamos destrinchar aqui. Como que esse rapaz, ou esse homem, diz que era um homem, não sei se era um rapaz. Ele pergunta, a gente já viu. A senhora White, ela fala assim: Bom mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Ou seja, ela, na sua visão, ela viu que ele chama de um bom mestre e ainda pergunta o que ele faz de bom para herdar a vida eterna. A versão dela, que estão lendo de Mateus, está falando, soa como assim: o que eu posso contribuir de bom para eu poder dar? Tipo, o que eu posso fazer? Exatamente. Que obras que eu posso ainda fazer para que eu possa herdar a vida eterna? Exatamente. Ele estava preocupado. Ele queria derrubar Jesus, como o doutor da lei? Não parece. Parece que ele estava com uma indagação sincera. Só que ele queria fazer alguma coisa. Vamos pensar sobre isso, porque tem mais pistas ainda. I like the answer for. I understand something. Not all, but. The answer for Jesus. He said, "Just God is good. Just God is good. He would have showed us He is God, because He told us God is good. He would have showed us God in many situations in the Bible. He showed us He is God. This time too." Yeah, we are going to talk about. Ok. Aqui, a resposta vem com outra pergunta. A gente vai falar sobre isso que ele falou. Ele falou assim, que Jesus pergunta para ele justamente: olha, por que você está me chamando de bom? Não é isso? Por que você me chama de bom? Bom só tem um. Muito bem, então olha só, a gente vai chegar nesse ponto exatamente agora. A resposta com outra pergunta. Por que Mateus, como é que ele a resposta de Jesus em Mateus? 17. Por que tu me chamas de bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. De novo. Tá. Primeiro ele fala assim: por que você me chama bom? Mas tudo bem, se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Mateus, Marcos, a sequência, eu não tenho aqui exatamente, mas quem está com Marcos... Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ninguém é bom, ninguém, só um, é Deus. Por que você está me chamando de bom? O que vocês acham que Jesus estava querendo com isso? Que ele reconhecesse que ele era Deus. Exatamente. Hã?
Que ele reconhecesse que Jesus era Deus. Né? Exatamente. Uma coisa necessária. Necessária. Por quê? Porque ele queria se exaltar a si mesmo? Não. Jesus não queria se exaltar a si mesmo, mas ele precisava que o jovem o reconhecesse como Deus. Porque sem mim, nada podeis fazer. Irmã, mas eu também tiro uma reflexão nessa passagem, pelo menos é uma coisa que eu tiro para mim, né? Quando ele fala, por que você me chama de bom, né? Imagina, Jesus sem pecado, né? Sem nada, né? Perfeito, né? Falou, por que você me chama de bom? Porque Jesus não tinha terminado ainda a sua trajetória aqui. Ele sabia que tinha que chegar na cruz. Que esse foi o propósito dele. Então, enquanto ele não terminasse, no meu entendimento, né, ele poderia pensar, por que me chama de calma? Eu não terminei ainda a minha trajetória. Eu vou chegar na cruz. Quando eu chegar lá e está tudo consumado, então vai se concretizar isso. Então eu também tiro essa reflexão, né? E naquele momento ali, eu penso assim. Ainda não acabou. Não é nem como você começa, né? Mas é como você vai terminar. Também tem a questão que geralmente Jesus, quando ele era indagado, ele contra-perguntava, ele dava uma outra pergunta para a pessoa já refletir naquilo que ela estava falando, porque muitas vezes a gente pergunta, eu quero ser salvo, assim, mas o que você tem feito? É a pergunta natural. Aí você tem que refletir. É muito fácil a gente chegar aqui no campo mesmo, que nem às vezes acontece com o Mauro. Assim, Mauro, como é que faz tal coisa? Aí ele fala assim, o que você acha que dá para fazer? Aí ele joga para mim de volta. Aí eu tenho que raciocinar e talvez tirar daquilo que eu já aprendi. Então, assim, eu vejo que sempre Jesus fez isso. O que você já aprendeu? Então me fala o que você sabe. Então, a partir daí você já consegue ter uma resposta melhor. Eu percebo assim, né? Eu vejo uma outra coisa também. Ai, gente, tirei do meu negócio. Aqui. Eu também vejo uma outra coisa. Se ele fala assim, olha, só tem um que é Deus, um que é bom e é Deus, além dele dizer assim, olha, eu sou bom ou eu vou completar a minha obra com perfeição, não sei, eu vejo melhor assim, eu sou Deus e eu sou bom. Se eu sou único, o que é você? É bom ou mal? Você não é bom. Você não é bom. E ele se achava bom, né? Ele se achava bom. Ele precisava encarar que ele não era bom, porque se ele não encarasse que ele não era bom, o que ia acontecer? Reconhecer que tinha um salvador. Ele não ia reconhecer. Então, qual é a intenção de Jesus para com esse homem? Salvação. Sempre salvação. Exatamente, salvação. E não era ele. Não era ele tinha que encarar essa situação. E aí, gente, vamos continuar a leitura. Quais os mandamentos? O jovem falou assim, agora falou assim, guarda os mandamentos. Beleza, talvez, né? Vamos ver o que indica. Ele pergunta, quais os mandamentos? Não é isso? Pergunta quais os mandamentos? O que Jesus aponta? Mas ele cita. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honra teu pai e tua mãe. E ele fala mais um. Sobre o amor ao próximo, que é o resumo, como o doutor falou, né? Era o resumo. Ele deixou de fora da questão do próximo, do amor ao próximo, ele deixou só de fora a cobiça, a questão da cobiça. Mas que não estava de fora, que a gente vai ver que não estava de fora. Tá, ele apontou a lei, mas não apontou ao amor a Deus. Apontou ao amor ao próximo. Gente, eu não consigo entender como que... Só a mente de Deus, né? Olha só. Tudo bem. Aí, ele citou todos, exceto
Todos, exceto não cobiçarás, da parte do próximo, mas o resumo. Então, por que novamente Jesus aponta para a lei como resposta à vida eterna? A gente já sabe dessa resposta. Por quê? Faz a gente morrer. Então ele tinha que olhar para a lei, mas ele olhou para a lei e disse o quê? A lei está testemunhando a meu favor. Eu tenho essa vida eterna aí. Mas ele falou assim, ó. Qual foi a resposta dele que ele deu? O que ele respondeu? Me ajudam. Tudo isso tenho observado. Desde a minha juventude. O que me falta ainda? Por que ele pergunta o que falta ainda? Mas se ele estava feliz porque ele guardava todos os mandamentos, por que ele não falou assim, yes, oba, ganhei já? Ele sentia que ainda faltava. Ou ele sentia que faltava alguma coisa. Ele era um religioso. Ele nem ia perguntar para ele. Ele era um religioso, ele não tinha aquilo que o irmão Mauro falou. A essência do amor, talvez. Então ele estava sentindo falta de alguma coisa. Alguma coisa estava faltando que não estava completo. Ou Jesus ia falar, você já está salvo, você já passou. Mas ele queria isso, a aprovação de Jesus. Ou a aprovação de Jesus. Vocês chegaram na mesma conclusão que eu cheguei. Ou estava faltando alguma coisa nele que ele estava buscando ainda, que não estava satisfeito, apesar dele achar que estava cumprindo a lei. Porque a lei, ela não dá satisfação. Ela não dá satisfação. Você vai, sempre que você olhar para a lei, dizendo assim, como eu posso te obedecer, ela vai te condenar e dizer assim, se você não consegue, você faz isso de errado, faz aquilo de errado. Eu tenho observado isso, mas por que então eu não estou sentindo? Exatamente. Ou, como a irmã falou, ele queria, diante de todo mundo, que Jesus falasse assim, você é bom, você é bom, você já cumpre toda a lei. Foi isso que eu imaginei. Tá. Aí, o que Jesus responde para ele? Então, olha, gente, tem 3 coisas que Jesus faz. Jesus, gente, tremendo. Tremendo. O que Jesus faz olhando para ele? Vocês têm os 3 evangelhos aí. Fitou. Jesus olhou para ele. Tem outra que diz o quê? Que ele ouviu. Vocês têm aí? Não fala disso. Hã? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Tudo isso tenho observado. Ó, para mim, eu não sei bem onde que tá, mas ele diz assim, ó, tem um que diz assim, ó, olhando, amou. Amou. E tem outro que diz assim, ó, ouviu o que ele tinha a dizer. Então, Jesus ouve, ele olha, ele ama. Gente, que nós temos um sumo sacerdote no céu, o Todo-Poderoso, sim, que ouve, que nos olha para nós e que nos ama. E aí, o que ele respondeu? Ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Por isso, ó, não recebeu aprovação. Ainda te falta uma coisa. Tá. Pode dizer o que é. Porque eu fiz tudo isso até agora, vai ser mole para mim. Eu vou ter essa aprovação. Aí, o que Jesus fala? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Gente, queridos, tá tudo bem, meu amor? Agora eu tô olhando para ele, né? Porque agora que ele vai me controlar.
Muito bem. Imagina que você está diante de Jesus perguntando o que me falta. E ele fala assim: vende tudo que você tem, larga tudo para trás. Depois que você fizer isso, largar tudo para trás, o seu emprego, a sua casa, os seus sonhos. Se você queria uma profissão, tchau. Se você queria honra, se você queria um nome, se você queria respeito, se você queria carreira, tchau. Status, tchau. Tudo aquilo que as pessoas falaram para você, tudo aquilo que a sociedade falou para você que tem valor e que te deixa um pouco mais confortável, diz assim: abandona tudo isso aqui e me segue. Agora, eu não tenho onde colocar minha cabeça. Você vai viver como pobre. Só que você tem um tesouro no céu. O que você responde para Jesus? O que você faz com isso? É demais, né? Hã? A gente fica justificando dom que a mãe decide. A gente fica o quê? Justificando. Olha como é sério isso. Gente, é Jesus que falou isso. Mas, Senhor, eu tenho um filho, eu tenho uma família, como eu vou largar tudo? Se você não deixar pai e mãe, se você não me amar mais do que você ama pai e mãe, que ele diz assim, olha, na lei o que está escrito? Honrarás o teu pai e a tua mãe. Mas em outro lugar diz assim, se você não deixar o seu pai e a sua mãe, parece que contradiz. Mas o que é que Jesus fez com esse menino, com esse moço, com esse homem importante, príncipe da lei? O que ele mostrou, gente? Amando. O que foi que Jesus mostrou para esse rapaz? Hã? Ele tinha um ídolo. Ele tinha um Deus acima do Deus que ele pensava. Ele amava, era Belial. Eu vejo também que os jovens eles não estavam obedecendo o mandamento por amor. Estavam obedecendo o mandamento para ter uma aprovação de Deus, de Jesus, para o seu ego subir. Por causa quando é que ele fez aquela pergunta, ele estava esperando uma boa resposta de Jesus para ele se sentir bom naquele momento. Mas quando Jesus fez aquilo ali, que abaixou o ego dele, aí ele não se sentiu bom quando Jesus também tocou na filha dele. E aí nós vemos que ele não estava obedecendo o mandamento por amor, mas para ter um bom ego, assim, se sentiu bom entre todo mundo. Se a gente não obedecer a Deus por amor, a gente não obedece ali. Para isso a gente precisa de um novo coração, porque esse coração que nós temos não sabe adorar a Deus, não sabe amar a Deus. Mas para tudo isso a gente tem que se ver na situação em que a gente realmente se encontra. Por isso a gente não pode temer passar pela dor. Pela dor de reconhecer quem nós somos. E por isso que nós temos um Deus maravilhoso, amoroso, para quem a gente pode, Senhor, eu vou afundar. Não, Ele dá a mão. Eu vou te tirar, eu vou te guiar. Confia em mim. Mas nesse momento, o menino, o rapaz, o homem, não sei, ele precisava entender que, na verdade, ele adorava outro Deus. Ele adorava Mamon. E aí, ele saiu de lá como? Triste. Pegar um gancho do que minha esposa acabou de falar aqui para dar uma pimentada na conversa. Ela falou que ela é assim, né? Ela falou assim, eu sou desse tipo, eu largo tudo e tal, né? E vou embora. Esse é o nosso conflito. Só que não é um conflito, é assim, porque o Senhor Jesus, ele fala assim, antes de você construir uma torre, você tem que calcular primeiro para depois não falar que você começou e não terminou. Então ele fala de planejamento.
E a gente sabe que nesse contexto, o coração do jovem rico, ele tinha um Deus que ele adorava, que todos nós temos um também, né? Uhum. E que o coração dele estava completamente na riqueza, naquilo que ele tinha, no conforto, no dinheiro. O coração estava Deus dele era o dinheiro. Então, eu acho que, olhando para esse contexto, ok, mas a gente não pode. Eu entendo assim, né? Largar tudo, chegar em casa agora, vou pedir conta de tudo, vou vender tudo e agora vou fazer o quê? Né? Vou para onde? Né? Então, tem essa preocupação também, claro. Sim. Né? Eu acho que é de muitos que estão aqui. Então, é aí que é o ponto. Agora, só para concluir, eu tinha, por exemplo, um vício muito forte no café. Eu comentei com o irmão vindo na viagem, né? Uhum. Eu tomava muito café, muito. Então, quando a minha esposa estava grávida, ela brigava comigo, eu não quero que meu filho crescer, e você toma café e tal. E ela viajou, ficou uma semana fora, e eu fiquei em casa sozinho, né? E eu não orei, não pedi nada. Né? Eu tomava muito café, mas era muito. Não tomava nem água, era café. Problema com refrigerante eu nunca tive. Nem tomo. Aí eu percebi que durante uma semana eu não tomei café. Fui pegar a garrafa de café, estava cheio de café, aquele café velho, abri e joguei na pia, joguei fora. E nunca mais, meu filho vai fazer 5 anos agora em dezembro, ele estava na barriga da mãe, nunca mais tomei café, não tenho vontade, não sinto cheiro, não me dá vontade nenhuma, entende? Uhum. Porque eu acho que a intenção do coração, se eu tenho uma fraqueza em comer carne, ou tomar café, ou Coca-Cola, eu acho que a intenção do meu coração é que vai conduzir a minha vida. Eu sou fraco em determinada situação, lá eu tenho uma preocupação de como eu vou para o campo, como é que vai ser isso. Mas se eu tenho uma intenção de ir para o campo, porque eu sei que a promessa, a palavra é essa, a direção de Deus é essa, aí eu creio que Ele vai trabalhar na minha vida. Porque foi a intenção do coração de Satanás que tirou ele do céu. Eu vou falar. Nós não podemos fazer nada. Nada que nós podemos fazer acrescenta alguma coisa. Mas, outra coisa, Paulo e Barnabé tiveram uma desavença. Os dois queriam trabalhar para Deus, mas por um momento, eles não se deram bem. Tiveram que ir um para cada canto. Não estou dizendo que vocês têm que ir um para cada canto. Depois eles se uniram de novo. Estou dizendo que mesmo, às vezes, duas pessoas que creem em Deus podem passar por momentos que se desentendem, que não entendem a mesma coisa. Agora, cada um de vocês, como cada um de nós e eu, nós temos nossas diferenças, temos que ver a que Deus que nós estamos servindo. Porque pode ser uma pretensão a gente achar que pode sustentar a família. Pode ser uma pretensão. Pode ser que você não esteja... Eu estou dizendo que pode ser, não estou dizendo que é, porque a gente tem conselhos que a gente deve ser previdente. Mas cada ídolo na nossa vida pode ser acariciado de forma diferente. É isso que a gente está vendo aqui. Que Deus, Jesus, Ele ama a todos nós e às vezes Ele aponta uma coisa, às vezes Ele aponta outra. Porque a gente vai ver, quando a gente chegar em Nicodemos, Jesus não falou nada de lei para Nicodemos. Nem de riqueza. Nicodemos começou a falar com Jesus, ele era um mestre, foi de noite, porque ele tinha medo de ser visto com Jesus durante o dia, como que ia ficar a imagem dele, que explicações que ele tinha que dar, mas ele via que Jesus era diferente, e ele tinha uma leve desconfiança de que aquele ali era o Messias. Quando Nicodemos chegou belo e faceiro para falar assim, eu sei que você vem da parte de Deus, senão você não poderia fazer essas coisas que você faz. Ele respondeu, não. Falou assim, olha, Nicodemos, vamos parar de enrolação? O negócio é o seguinte, você precisa nascer de novo. Então, o que eu quero dizer é que é o seguinte, nós temos que cair de joelhos e perguntar para Deus, vasculhe o meu coração
e me diz se há algum pecado, porque eu quero fazer a tua vontade. Então opera o que eu preciso. E aí a gente espera o milagre. Amém. A gente espera o milagre. Agora, dizer que nós podemos fazer alguma coisa para a vida eterna, para sustentar a família, para não sei o que lá, não. Se ele pede para você, se ele pedir para você, aí você vai ter que conversar com o Senhor. Porque a resposta vai ser individual para cada um de nós. Ele vai dizer qual é o ídolo que nós estamos acariciando. Ele vai dizer assim, pode ser a segurança, pode ser que você tenha que ir para um lugar muito desconfortável. Sim. Então, deixa eu posso só contar no contexto dele aqui, eu queria só falar, já que ele tocou nesse assunto da organização, porque realmente do livro da Cidade para o Campo fala alguma coisa dessa, né? Você tem que se organizar. No nosso caso, a gente, na Alemanha, entendemos a mensagem, começamos a orar, né? Mas como que vamos viver lá no Brasil, por exemplo, né? Se fosse no Brasil, porque a gente queria ir para o interior da Alemanha, não conseguimos, então a solução é o Brasil. Seria o Brasil, né? Aí oramos, começamos a viver, vender as nossas coisas, já contando, vamos desapegar tudo aqui, vamos desapegar e vamos viver, tirar nossa filha da cidade. E aí conseguimos, né? O Robert orou e tal, orando. Aí a gente conseguiu uma oportunidade de morar no campo, né? Que foi lá na Chapada dos Guimarães. Com ele trabalhando, a pessoa falou, não, ele não entende de roça, mas a gente vai auxiliar, né? Você vai ter lugar para morar, a segurança. Você vai ter lugar para morar, vai ter um saláriozinho pequeno que a gente vai para suas despesas, você vai ter comida. Então, nossa, Deus abriu a porta para a gente. Amém. Largamos tudo, viemos para cá. Chegou lá, não era nada do que foi prometido. Entendeu? O povo lá, bom, enfim, não vou falar deles, entendeu? Eu estou aqui para falar deles. A questão é que a minha coisa, nós precisávamos do quê? Da segurança, entendeu? E aí, deu tudo errado lá, eu tive que vir para São Paulo, onde eu estou agora, né? Não suporto mais viver lá. E aí, será que Deus agora, então, refletindo, então não é a segurança que eu estou precisando agora, a segurança que eu tinha, que foi arrumado, e aí caiu por terra, entendeu? Uhum. Será que não é depender de Deus? Sim. A dependência, aprender a depender de Deus, o que vai acontecer amanhã, entendeu? Sim. A lição? Pode? Teve uma pessoa, isso é fato real acontecido aqui no Brasil. No Hortolândia tínhamos um amigo que resolveu atender a chamada para o campo, chamou um caminhão, pôs toda a mudança em cima e saiu procurando um sítio para morar. A mudança em cima do caminhão. Não, Deus vai me mostrar o lugar, Deus vai me dar o lugar. Conclusão, voltou para casa de volta com a mudança e teve que pagar a viagem e descarregar tudo em casa. Isso para mim não é ser. Isso eu acho que foge um pouco da. Agora, outro caso. Quanto tempo você precisa planejar? 10 anos, 5 anos, 20 anos? Eu vou planejar minhas férias. Eu planejo um dia, 2, 3, está planejado já. Vai se executar. Então, tem gente que, em nome do planejamento, fica anos vivendo do mesmo jeito. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter, assim... Salmo 127, 2 diz o quê? Inútil você será levantar de madrugada, deitar tarde, comer o pão de dores, porque eu sustento os meus amados enquanto dormem. Então, se a gente ficar preocupado com como é que eu vou... Vida no Campo, página 11, diz que Deus vai mostrar ponto por ponto a próxima coisa a fazer. A próxima coisa a fazer. Aí você quer ver tudo? Até o final? A próxima coisa que é? É um lugar para mudar. Não vai fazer outro com a mudança do caminhão e você procurando. Você não viu a próxima coisa. Então, ora, Senhor, onde o Senhor me quer? Eu não queria morar em Minas Gerais. Eu queria morar no Paraná. Contei para vocês. Sul, eu queria Paraná, Santa Catarina. Aí o Senhor nos trouxe aqui pela sua providência. Pode ser que Deus não leve para o lugar que você quer. Mas, se Deus está dirigindo,
Deixa ele dirigir. E quando você está lá, agora, Senhor, como é que eu vou vir aqui? Essa é a próxima pergunta? Não. A próxima pergunta, Senhor, o que eu vou fazer para testemunhar? A nossa primeira missão é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, agora a próxima pergunta não é como é que eu vou ganhar dinheiro, Senhor, como é que eu vou ganhar almas? Essa é a próxima pergunta. Depois, Deus sabe o que a gente precisa comer. Ele sabe que nós necessitamos. Precisa pagar a conta de luz, entendeu? Precisa pôr gasolina no carro. Você não precisa explicar isso para ele, sabe? Mas qual é a nossa preocupação? É o conforto, tá tudo certinho, a geladeira cheia, o tanque cheio do carro, conta paga. Bom, agora, o que a gente pode distribuir uns livrinhos aí? Bom, você está entendendo? Que a gente acaba priorizando o material e deixando o espiritual como um extra, assim. Não é? A gente, sabe, precisa priorizar isso. Nós estamos aqui para tirar pessoas das trevas e levar para a luz. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Nós estamos aqui para refletir o caráter de Cristo. Os discípulos, desculpa, bem. Não, é à vontade. Os discípulos, quando fizeram aquela pesca maravilhosa, nunca tinham pescado tanto assim. A rede estava se rompendo. O barco quase indo a pique. Quando eles chegaram na praia, se fosse eu que ia fazer, opa, beleza, vou vender esses peixes tudo aqui e vou pôr no investimento, né? Que é a minha segurança. Vou arrendar meu negócio, eu tenho o cliente, eu tenho o barco, eu tenho rede, eu vou arrendar para alguém e ganho uma renda mensal e me sustento. Eu tenho um sustento mensal, para fechar esse monte de peixe que eu vendi, agora eu consigo. Às vezes a gente quer fazer isso. O que eles fizeram? Quem lembra? Pagaram tudo. Olha, eu acho que o povo catou tudo, viu? Tem outra parábola que fala sobre a pérola de grande valor. A pessoa foi lá e vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno lá por causa daquela pérola. Eu ficava pensando, que coisa doida. Alguém vai vender tudo que tem para comprar uma pérola que está... Comprar a possibilidade de achar. Mas o que é essa pérola? Então, é que nós nos desacostumamos, sabe, de depender de Deus. Eu estou falando isso por mim. Eu trabalhei muitos anos com uma empresa que era muito segura, mas nunca falhou o pagamento, nunca atrasaram. Quando o dia 20 caía sexta ou sábado, eles pagavam na sexta, caía sábado e domingo, eles pagavam na sexta-feira. Recebia 16 salários por ano. Geralmente as pessoas recebem 13. Eu recebia 16 salários por ano. Tranquilo. Não precisava depender de Deus, só que o Senhor precisava me ensinar que a gente precisava depender dele. E a gente ficou sem dinheiro aqui algumas vezes, sem dinheiro mesmo. E o Senhor nos mostrou que Ele que nos sustenta. Ele que nos sustenta. E a gente precisava desse aprendizado. Pode ser que outras pessoas não precisem desse aprendizado, mas a gente precisa. Talvez Deus leve a uma situação e depender de Deus, Senhor, olha, não tem nada na minha geladeira. Porque todos aqui dependemos de Deus. Então, talvez a gente tenha que passar por uma necessidade de suplicar ao Senhor. Mas olha, Deus, se a gente orar e pedir para Deus conduzir nossa vida e não ficarmos nós fazendo as escolhas, mas o Senhor queres que eu faça. O que Paulo perdeu? Paulo perdeu tudo. Ele perdeu o emprego, o status, a casa, o emprego vitalício, perdeu tudo. Perdeu até a liberdade. Mas ele falou, a coroa da justiça não está guardada. Então, a gente tem que avaliar o que a gente realmente quer. Não dá para servir a Deus e a mamão. Não dá para servir. Hoje, se pegar Serviço Cristão, página 41, lá diz nem 1,20. Esse trecho que diz nem 1,20 explica o porquê que não tem 1,20. Dos da igreja, que tem seus nomes registrados nos livros da igreja, não estão preparados para o fim. Mais do que o pecador comum. Por quê? Está escrito ali por quê? Porque servem mais a mamão do que a Cristo. Ou seja, 95% ou mais dos adventistas do sétimo dia servem mais a mamão do que a Cristo. E é isso que vai causar a perdição. Não é coisas hediondas, não é traficar droga, vender arma, não é assaltar banco, mas servem mais a mamão, estão mais preocupados com o ganho
E eu falo isso por mim, eu trabalhava 14, 13 horas por dia. Aí ia na igreja, dormia, porque eu estava cansado, dormia no sermão. Sábado à tarde dormia. E como é que pode? Mas era Adventista sétimo dia. E uma vez a Gabi falou que a gente não estava salvo, eu briguei com ela, dizendo que a gente estava salvo. Briguei mesmo. Você como você está? Então, sabe, nós estamos assim, muito acostumados com o erro. Nós estamos numa geração que acostumou-se com o erro. E a gente olhando em volta, às vezes a gente se sente até melhor que os outros, então a gente se justifica. Mas o nosso olhar tem que ser para Cristo, não é para os outros. E não estou dizendo para todo mundo largar o que está fazendo, não. Mas glória a Deus, pede para ele dizer o que quer que ele faça. O Senhor vai ter uma resposta para você. Tem uma resposta para você. Irmã, está tirando uma dúvida assim, quem mora, né, de aluguel na cidade, e Deus sustenta de alguma forma ali a pessoa para pagar aluguel vivendo naquela situação difícil, com pedido de assalto, essas coisas. Ele investindo esse dinheiro que ele paga, não é melhor ele ir para o campo, viver uma vida mais saudável, viver no campo? Eu creio assim, procurar para alugar, para de alguma maneira sair da cidade, porque se Deus está sustentando ali, com certeza Deus vai sustentar no campo. Eu acho que nem precisa de muita coisa, vou me preparar assim, preparar tem, como procurar, pesquisar e achar um lugar e já ir, não ficar esperando muito tempo. Vou dar um exemplo. Tinha um rapaz que veio aqui e falou que ia vir para o campo, mas primeiro ia fazer um curso de agronomia. Mas quem disse que precisa fazer curso de agronomia? Você vai aprender a vender veneno. Entendeu? O vizinho te ensina, vai no YouTube, ensina tudo ali. E outra, não precisa muita coisa, entende? Não precisa fazer curso de agronomia para você ver. Então, coisas assim que às vezes a gente projeta na nossa mente são desnecessárias. Né? Poucas coisas são necessárias. Na verdade, como assim? Jesus falou para Maria, para Marta. Marta, andas ansiosa com muitas coisas, mas poucas que são necessárias, na verdade, é só. Então, que a gente escolha essa necessária, essa uma só essencial, e o Senhor nos conduz pelo resto da nossa vida. Amém. Então, vamos estamos partindo já para o fim. Oi. For me, it's one of the powerful story in the Bible is about in John, book of John, when the Pharisees and the leader brought the one woman and they would like kill her. And Jesus asked, who is without sin? Everybody is left. Just she stay with Jesus, this woman. And Jesus show us we are sinner. Everybody are sinner. There's this young rich man. He was sinner too. We are sinner. Everybody are sinner. And about the story from these three evangelists, we should ask God. There is something with us that we don't want for Jesus. We should ask what we should every day or sometimes. There is something that we don't want to live for Jesus. That the Holy Spirit can show us. Very important. É só no resumo, ele está falando lá da mulher aqui, da prostituta lá que se aproximou de Jesus, e aí todo mundo, aí Jesus falou que a parte dele, todo mundo é pecador, né? Quem não tem pecado tira a primeira pedra, todo mundo saiu, porque todos nós somos pecadores. Sim. E no fim, do jovem rico, ele está fazendo a comparação que a gente tem que pedir para Deus tirar do nosso coração. Todo mundo tem o seu pecado, tem a sua, né? Para Deus nos mostrar no nosso coração o que está nos impedindo, né? O que nós precisamos realmente tirar do nosso coração. Amém. Sim. Resumo, Sim, obrigada. Isso mesmo. Então, voltando agora, João 3, a gente já fez a introdução. Vamos ler o versículo 3. Jesus vai com todas essas palavras aliás, Nicodemos vai com as palavras de elogio para Jesus, dizendo que ele é um mestre vindo de Deus e tal. E o Espírito de Profecia, a senhora White, diz que Nicodemos tinha vontade de começar uma discussão, uma conversa teológica com Jesus. Ele queria estar na praia dele, conversando sobre doutrinas. E Jesus
interrompe, não deixa nem ele falar, nem formular questão alguma e já diz, olha, Nicodemos, é o seguinte, vamos parar com essa questão, eu vou te dizer o que você precisa. Você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ter a vida eterna. Porque a questão é sempre a vida eterna. Aqui, né? Aqui tem sido a vida eterna. E é uma questão importante. Talvez seja importante tão importante quanto a gente aprender a amar a Deus de tal forma que a gente queira a honra de Deus. E que a nossa salvação seja para honrar a Deus. E não simplesmente para a gente se dar bem no futuro. Então, Jesus fala, olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos toma um susto. Por quê? Porque ele é fariseu. Fariseu é um pequeno grupo. Daqueles... Fariseu quer dizer separado. Alguns dizem assim, separado para o estudo da palavra de Deus. Eles eram muito meticulosos, muito zelosos com as leis, com a religião, com a questão religiosa. Então, Jesus falou assim, olha, e daí que você é fariseu? Assim, falando de uma forma mais chula, né? Não te adianta isso. Lembrando sempre, Jesus queria a salvação. Mas ele, conhecendo os nossos corações, ele fala aquilo que vai atingir o nosso coração. Ele falou, você precisa de nascer de novo. Nicodemos, como que recebeu isso? O que ele respondeu? Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Tipo, quem é meu próximo, né? Tipo, quem é meu próximo? Ou seja, era uma pergunta boba. Mas será que ele realmente não estava cego ali? Eu acho que ele estava... pode ser que ele se sentiu incomodado. Assim, diz... eu vi lá no... Às vezes pra gente parece tão claro algo, para outra pessoa realmente parece que ela não tem. Não, nesse momento ele foi irônico. A senhora White diz que ele respondeu com ironia. E o próprio Jesus fala isso mais embaixo, né? Ele respondeu com ironia. O que Jesus respondeu para ele? Ele fala a mesma coisa. Olha só, vamos ver, ó. Olha, que misericórdia do Senhor Jesus. Respondeu com ironia para o Rei da Glória. Está falando para ele o que ele precisa para ele poder viver eternamente. Olha, meu amigo, eu quero que você viva, eu te amo. Você precisa de nascer de novo. Você está falando que eu não sou perfeito? Você está falando que eu, o mestre da lei, que estudo isso todo dia, onde que você estudou? Membro do Sinédrio, onde que você estudou? Eu estudei na escola dos profetas. E você está me dizendo que eu não sou aceito no céu agora do jeito que eu estou? Aí, vamos lá, 3:3, né? Hã? Na escola dos rabis, desculpa. Aí isso respondeu Jesus. O que ele falou? Na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Ele respondeu a segunda vez. Quando ele respondeu a segunda vez, talvez Nicodemos tenha amolecido um pouco. Eu não sei como é que Jesus respondeu. Como que era a voz de Jesus quando respondeu isso pela segunda vez? Talvez diz assim, Nicodemos, por favor, presta atenção no que eu estou falando. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E aí Nicodemos, então, baixou a guarda. É minha interpretação, tá, gente? Eu digo eu. Ó, como pode ser isso, então? No versículo 4, vamos ver aí. Não é no 4, não. Eu acho que é no próximo. Não, é 9, porque é a segunda vez.
como pode suceder isso? Aí ele já não falou de novo do ventre da mãe, nem besterol nenhum, né? Aí ele falou, como pode ser isso? Aí Jesus, pronto, era o que eu precisava, Nicodemos, que você prestasse atenção em mim, no que eu estou falando. Agora você vai poder escutar. Agora que você me inquiriu, agora eu te digo. E aí falou do Espírito, né? Como é que é a ação do Espírito? Olha, você não sabe, é um milagre de Deus. E daí fala assim, ó... Ah, não, ainda Jesus ainda fala mais uma vezinha. Ainda dá uma cutucadinha, não sei porquê, mas ele estava precisando disso na certa. Olha, no 10 ele fala assim, ó, João 3, 9 e 10. Tu és mestre em Israel e você não sabe disso? Para mim foi a mesma coisa que ele falou para o jovem, só tem um bom. Para ele se enxergar. É isso, para você, ó, você mestre em Israel precisa saber disso. Olha, outra coisa, será que Jesus, quando falou para Pedro assim, olha, quando você se converter, você apacenta os meus cordeirinhos? Quanto tempo que Pedro já estava com Jesus? 3 anos e lá vai. Mas ele falou assim, quando você se... Na verdade, você não é convertido ainda, Pedro. Você está aqui comigo, é meu discípulo, é meu apóstolo, mas você ainda não está convertido. Ai, gente, como é que... Só uma pessoa está ali do lado de Jesus, 3 anos, a gente compara, né? Aí quando a gente olha a história deles, vendo os milagres ali, vendo, não ouvindo, vendo ali pessoalmente, tudo, a voz dele, a própria bondade andando do lado dele. Mas quando você se converter, você está aqui do lado, mas quando você se converter, isso é bem... Exatamente. A pergunta que eu faço para cada um de nós somos convertidos? Pedro estava ali do ladinho de Jesus. Não era convertido ainda. Nicodemos era príncipe em Israel. Não estava convertido ainda. Precisava de passar pelo novo nascimento. Eu vejo uma coisa que é bem interessante com o Nicodemos também, a mesma coisa com o jovem rico, que o jovem rico, ele tinha o ego grande por causa que ele obedecia os mandamentos. E aqui Nicodemos tem um ego grande porque ele tinha o conhecimento da lei. Então ele queria mostrar para Jesus que ele era bom porque ele conhecia. A mesma coisa era o jovem rico, ele queria mostrar para Jesus que ele era bom porque obedecia os mandamentos, como a Jesus ali tinha predito ali no verso. A mesma coisa que Nicodemos queria mostrar para Jesus que ele era bom pelo conhecimento que ele tinha, pela linhagem da família dele, por onde ele estudou, de como ele vive, né? E muito aí, bom, Isaac. A bola dele ali. Muito bom, Isaac. Ele queria uma conversa de igual para igual, de mestre para mestre. Mas ele não... Quem consegue justificação numa conversa de mestre para mestre com Deus? Ninguém. Precisamos baixar a bola. Porque, na verdade, as pessoas tinham Jesus apenas como um mestre, não como Deus. Exatamente. Ele está mostrando isso novamente. Mas aí, quando o Senhor Jesus encontrou uma brecha no coração, ele falou aquelas palavras maravilhosas que a gente decora e fala tantas vezes. Olha só, que é João 3, de 14 a 16. E como Moisés se levantou a serpente, olha, e é no contexto do novo nascimento isso aqui, tá? Do vento que sopra e leva e tal. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Gente, isso antes da cruz. Hoje a gente enxerga tudo bem isso aqui porque a gente está depois da cruz, já entendeu tudo. Mas antes... O que é que ele está falando? Como levantar que nem foi levantada essa serpente no deserto? O Messias não seria glorioso? Como assim aquela serpente que é símbolo do pecado, você olha para ela e fica curado? Que coisa mais alucinante. Aí, quando ele fala levantou a serpente, ele fala assim... para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Aí depois ele fala de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Fez o quê? O que Deus fez em relação ao mundo? Amou. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 2 vezes a mesma frase, mas que não pereça, mas que tenha vida eterna. Que não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, qual é o caminho que Cristo apresentou para Nicodemos? Salvação através do quê? Nascer de novo através do quê? Da contemplação da serpente no deserto. Quem é a serpente do deserto? Símbolo de quê? Você lembra dessa história ou não? Lembro, mas assim... Levantou o cajado? Levantou, fizeram a serpente. Vocês lembram dessa história? Sim. O que estava acontecendo? Todo mundo doente, picado de serpente, morrendo por causa da própria malcriação deles. E aí Deus manda fazer uma serpente. Engraçado porque a serpente é símbolo do quê? Do pecado de Satanás. Mas Jesus, ele tomou sobre si o pecado da humanidade, o teu, o meu pecado. Para que quando você olhasse a Cristo, você tivesse vida eterna. Deus fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós, como está lá em Romanos 8, 1-3, alguma coisa assim. Ele se fez pecado por nós. Ele recebeu toda a carga da ira de Deus por nossa causa. Para quê? Para que a gente pudesse passar pelo arrependimento. Se ele não tivesse feito isso, nem arrependimento a gente teria. A gente acha horrível o arrependimento, porque ele causa dor. Mas a gente estaria como os demônios. Misericórdia. Como já muitos estão, gente. Sim. Porque as abordagens foram diferentes. Porque Jesus apontou para a lei e apontou também para ele mesmo. Tá, eu imagino porque os nossos corações eles têm terrenos diferentes. Olha, aqui, exatamente, aqui nós temos muita chuva, às vezes o problema é chuva. Fica tão frio, a terra fica fria e as raízes não se desenvolvem bem, a terra é uma terra argilosa, que gruda muito, então as raízes não conseguem se expandir com velocidade. E aí a gente tem chuva, a gente tem uma terra fértil e a gente não consegue colher fruta, porque é frio, tem pouco sol. Agora a gente foi no Nordeste, a gente foi a Petrolina, ficamos num sítio lá. Que desolação, no meio da caatinga, só espinho, tudo cinza. A gente ficou, árvores distorcidas, sem nenhuma folhinha naquela época. Na época de chuva eles têm, mas grande parte do ano, aquelas árvores, uma desolação. Furaram um poço lá onde a gente estava. O poço, a terra era muito arenosa. A terra arenosa ela não tem grude, não tem cola. Então eles furaram um poço, um artesiano lá, semi-artesiano, e é o que acontecia, 4 poços já. A areia afundava a bomba, enterrava a bomba. Então, um caminhão-pipa indo uma vez a 3 dias, no final de semana, a cada 15 dias, para encher um monte de comportas lá, que eles tinham, caixas. Para regar as plantas, eles conseguiam regar uma vez por semana. Então lá, muito sol, uma terra fofa, vamos dizer assim, mas uma terra árida e sem água. Como é que a gente faz para, num terreno
e no outro terreno fazer frutificar. A gente precisa de abordagens diferentes. Inclusive nós mesmos, vamos por eu e você, passando pelo mesmo problema, Deus assim vai trabalhar de maneira diferente, porque a minha personalidade, a minha percepção, o meu é diferente do seu, que é diferente do dele, que é diferente, mesmo passando pelo mesmo problema. Imagino que aqui todo mundo tem diferentes problemas, diferentes histórias, né? E Deus tem que trabalhar de uma forma diferente, personalizada, porque Ele é o Deus pessoal, Ele não é um Deus de opa, deixa eu resolver o problema desse pessoal aqui, é só fazer isso. É pessoal, né? Sim. Exatamente. Então, estou chegando na conclusão. Conclusão. Deus nos ama. Ama a todos. Ele ama até o inimigo. Se fosse possível, Jesus resgataria Satanás. Ele tentou de tudo. Antes dele ter a sentença que ele... antes de expulsá-lo do céu, ele deu todas as condições. Mas se ele tirar de nós o livre-arbítrio, ele não é um Deus de amor verdadeiramente. Porque o amor só pode acontecer se nós tivermos condição de escolha. Senão não é amor, é imposição. Deus nos ama todos, Ele quer guiar todos no caminho que conduz à salvação. Ele predestinou todos para a salvação. E a nossa salvação honra o nome de Deus. Essa é uma outra história, um outro estudo. Os terrenos, aí eu já falei dos terrenos. Deus usa estratégias diferentes para alcançar pessoas de acordo com o terreno do coração. Mas no fim, você precisa passar pelo reconhecimento do pecado. Arrependimento. Fé no Salvador para alcançar a vida eterna. É a base. É a base. O doutor da lei procurou Jesus para batalhar contra ele, mas Jesus queria salvá-lo. Para isso, Jesus queria levá-lo à morte pela lei. O doutor entendeu que a lei o condenava e quis justificar-se a si mesmo. Não procurou olhar para a serpente. Você procura se justificar? Segundo, parece que o jovem rico procurou Jesus com propósitos melhores. Algo não ia bem, apesar de tudo de bom que ele fazia. Jesus procurou levá-lo ao reconhecimento dele como Deus e Salvador. O jovem achava que guardava os mandamentos e que a lei não o condenava, mas o aprovava. Jesus mostrou a sua idolatria e ele não quis livrar-se do seu ídolo. Se Deus lhe mostrar os seus ídolos, o que você vai fazer? Você vai abrir mão de tudo e segui-lo? Nicodemos tinha o coração mais preparado para um testemunho direto. Se reconhecesse pela fé Jesus como o Messias prometido, ele seria abençoado com um novo nascimento e uma nova vida, sem condenação da lei. Então, poderia herdar a vida eterna. Lembram do verso que diz, agora não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. É essa a promessa para nós, queridos. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você. A lei vai testemunhar a seu favor. Misericórdia, eu almejo isso sobremaneira. Porque eu sei que essa lei, ela existe para que o universo todo possa viver em paz. Jesus nos convida a olhar para a lei, não para obedecê-la, mas para reconhecer a impureza do nosso coração. Ele está, por meio do Espírito, tentando nos convencer do pecado e de buscarmos a Cristo. Isso dói, mas sem isso não há arrependimento nem perdão. Clamamos por salvação quando a gente se vê nessa condição. Então Cristo Jesus poderá nos justificar e moldar para sermos vasos de honra. Eu quero ser um vaso de honra. Nascidos do Espírito, com um novo coração que ame a lei e viva para Deus.
Então, essa é a conclusão. Que o Senhor nos abençoe.